Claro, sim. Já é Fica à minha vez. vontade, viu, Milton? Tá, então, mais uma vez, boa tarde, buenas tardes também, né? Buenas Então, tardes. algumas pessoas de outros lugares, né? O professor Ângelo, parece que mais outras pessoas, né? E Elde, me parece, não sei. Então é isso. Eu sou Milton Pereira Lima. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Colômbia, né? Colômbia, Colômbia. muito legal. Esse grupo é muito rico, né? De participantes de toda a América e me parece que algumas pessoas até da Europa, né? Então, muito legal. Então, agradecer, né, o grupo Salamanca de Investigação em Antropologia Indígena e Educação Intercultural. Agradecer na pessoa do professor Valério, não está aqui com a gente, mas tem possibilitado esses encontros, né? Agradecer também, no caso, o professor doutor Daniel Valério Martins, pelo convite e por estar participando do grupo. Agradecer também a nossa queridíssima Verislene Lavor, né? E também nossa mediadora, Marlene Carvalho. Obrigado. Bom, agradecer também a todos e todas que estão nos ouvindo, que estão aqui com a gente. Também quero fazer um agradecimento aqui público aos líderes e os componentes do grupo GPT, do qual faço parte. E esse livro que eu vou falar agora há pouco dele, No Tempo dos Selvagens dos Missionários e outras experiências de pesquisa da Amazônia, ele é o resultado de um edital de concurso, né, que eu concorri aqui do Departamento de Cultura da cidade de Redenção, aqui nessa região que tem tantos nomes, né, sul do Pará, Vale do Araguaia Paraense, região do Araguaia. Então, é resultado de um edital de concurso e que eu tive também um apoio, né, a felicidade de ter o apoio da Academia Redencense de Letra. Quero agradecer aqui na pessoa do professor José Rodrigues de Carvalho, que é o coordenador, né, que nós chamamos não de presidente, chamamos de coordenador da Academia Redencense de Letras. Estão me ouvindo bem, Marlene? Eu estou com uma voz um pouco fraca, Não, porque mas estamos ouvindo. Eu estou ouvindo bem, Milton, tá? A gente sabe que você está um pouco enfermo. hoje Então, amanheci um pouco assim, mal-estar, mas vamos levando. tá. Fica à Então, vontade. eu sou professor, como a Marlene já disse, né, da Escola Básica Municipal e Estadual, e também sou professor de Antropologia Aplicada à Saúde aqui numa faculdade local, Faculdade Integrada Carajás. Então, em todos os cursos dessa faculdade, é uma faculdade média grande, né, então ela a maior parte dos cursos na área da saúde, os cursos, eu sou professor de socioantropologia, mais antropologia, aplicada à saúde, relações étnico-raciais, aqui nessa disciplina na faculdade. O livro é resultado, então, dessa minha vivência como professor e pesquisador, né? Tanto na área da antropologia como na área da história, né? Principalmente história, esse livro aqui. O livro é dividido em três partes, eu não sei se a Verislene já poderia ir compartilhando o slide, Verislene. Será que ela está me ouvindo, Marlene? Caiu. Os dois computadores dela apagaram. Acredito Caiu, que deve né? ter sido uma falta de energia, uma queda Deixa de eu energia. ver se eu consigo compartilhar, que eu preparei umas fotos aqui tão legais da pesquisa, que seria bem Tá. rico Sim, com certeza. Ela está tentando entrar, gente. apresentar agora a tela. Vou tentar aqui. Professor, se o senhor Oi, quiser, o senhor pode postar os slides lá no grupo, que aí eu posso apresentar. posso. Então, vou fazer isso rapidinho, para não atrapalhar. Não perdemos muito tempo, né? Pronto, já mandei lá. Vou cancelar aqui minha apresentação.
Então, vou falando aqui enquanto aparecem os slides. Esse livro, então, é resultado dessa experiência de pesquisa, de professor, e aí, como eu falei também, foi um resultado de um edital, de uma lei, que aqui no Brasil acho que já é bastante conhecida, né, que também surge desse cenário da pandemia, né, que é a Lei Aldir Blanc, né, em vários municípios realizaram concurso, realizaram chamada de editais, e aqui na nossa cidade de Redenção, que fica no Pará, né, é bom enfatizar, porque talvez algumas pessoas de outros países não saibam, né, que fica aqui no norte do Brasil, nessa parte que também é um pedaço da Amazônia. Então está aí na tela a capa do livro, e o título, No Tempo dos Selvagens e dos Missionários e Outras Experiências de Pesquisa na Amazônia. Essa imagem que compõe a capa, ela é a capa de uma importante fonte de pesquisa, né, que eu estudei, que eu fiz interpretação, e aí aparece a interpretação dessa fonte aparece, né, no livro, em forma de narrativa histórica, historiográfica. Poderia passar? Eu não sei o nome do rapaz que está apresentando para nós o slide. Então aí você vê como está dividido o livro. Coloquei o sumário. E aí você tem aí a introdução, que foi feita... Juan, obrigado, Juan. Foi feito pelo professor Eudes. E aí a primeira parte é fundamentos teórico-metodológicos, uma parte da meu estudo, de um estudo que eu fiz sobre teoria, sobre epistemologia, mais voltada à questão da linguagem e da cultura, né? Um estudo que eu fiz durante um bom tempo sobre discurso, né? Teoria de discurso, a teoria bakhtiniana, né? E também sobre estudos culturais, sobre multiculturalismo, né? Noção de cultura, esse conceito de cultura que é tão complexo, que é tão amplo, tão difícil de ser, né? Entre aspas, e apanhado, né? E aí, sobre essa noção também de estética, né? E aí a segunda parte, a parte 2, é os selvagens e missionários, né? Que são artigos, então, todos esses textos aqui, ou quase todos, foram artigos publicados em anais de eventos, né? Em periódicos, revistas científicas, quase todos esses, durante o ano de 2017 até 2020, em 2017 e 2020. E aí, essa parte 2, Selvagens e Missionários, no tempo dos Selvagens e dos Missionários, Relações entre Dominicanos, Indígenas e Sertanejos, na revista Carrapó Carajás, é que leva o título, né? Que leva o título do livro, baseado, o título do livro se baseia nesse artigo. E o segundo artigo que dá sequência da parte 2, Salvemos os Nossos Índios, é que da onde foi feita a leitura, a interpretação da fonte que vocês acabaram de ver ali na capa do livro, que eu vou mostrar novamente, que eu acho importante contextualizar a produção, né, a época em que essa fonte foi produzida, essa documentação foi escrita. E por último, a parte 3 do livro está mais relacionado com a minha prática de professor, né, educação e práticas de leitura. Eu faço um ensaio ali com o título A Educação e Sua Crise. Eu faço uma crítica dessa fala de que as pessoas falam muito que a educação está em crise, né? Eu faço uma crítica em torno disso. E aí o último capítulo é o mundo da leitura, conhecendo as estratégias de incentivo à leitura no ambiente da escola pública. Então, são essas partes que compõem o livro. Poderia passar o slide, Juan? Então, está aqui. Daqui que é dessa imagem que foi produzida a capa do livro. Marlene não me falou quanto tempo eu tenho, mas vamos tocando aqui, né, Marlene? Não tem muita coisa, não, assim. Fique à vontade, viu? Nós temos a tarde inteira para você e a Tremembé, nossa amiga Tremembé, né? Tremembé. Depois que você apresentar, a gente entra com ela, tá? Para ela também fazer a apresentação bela dela. Sim, e acho que a gente depois vai ficar em aberto para um possível diálogo, né? Bate-papo, alguma coisa assim. Então, essa fonte aqui é a fonte que eu estudei e fiz um estudo
durante um longo tempo, né? Ainda estudo essa fonte, é uma fonte muito vasta, né? E que é uma produção, uma discursividade dos missionários dominicanos, né? Ao chegarem aqui nessa parte do Brasil, nessa parte da região da Amazônia, né? Revista Caiapós e Carajás, a escrita é assim mesmo, tá? Nós sabemos que a escrita atual não é com C, né? É com K, né? Mas aqui eu estou obedecendo a escrita original da fonte. É uma produção resultante aqui da prática missionária e discursiva dos missionários dominicanos franceses, né? A Ordem dos Pregadores, né? E aí, durante a sua prática evangelizadora, particularmente aqui é de 1922 a 1933, eles é uma ordem também conhecida por ser uma ordem de intelectuais. Então, eles produziam uma vasta documentação, revistas, jornais, livros, relatórios, cartas, e aqui, então, é uma revista, né? É um formato mesmo de revista, mais de 400 páginas, e essas revistas eram produzidas aqui na Prelazia de Conceição do Araguaia, e aí era distribuída em várias regiões, vários estados e cidades do Brasil, né? Então, daqui que eu faço a leitura, faço a análise, e que o resultado disso foi os artigos que eu falei, né, no Tempo dos Selvagens, salvemos os nossos índios, uma catequese no Araguaia, que eu faço um pouco da leitura, da interpretação desse período de migração, né, de territorialização, de dispersão de grupos indígenas rumo ao interior da floresta, né, de conflitos, inúmeros conflitos, de muita resistência indígena diante dessa presença não indígena, diante da presença missionária, diante da presença não só do missionário, mas de colonos, da expansão da fronteira agrícola aqui nessa região, né, formação de fazendas, e aí que nós já sabemos qual é o resultado disso, né? Me parece que a própria Marlene, foi a Virgilene falou, uma tempestade de poeira, né? Que me parece que uma região aí, Mato Grosso, me parece, outras regiões estão sofrendo, então parece que as coisas estão interligadas e esse avanço dessa fronteira agrícola, né? A fronteira que às vezes é tão perversa, né? As práticas sociais dentro dessa fronteira são práticas de conflito, né? Muito conflito, violência física, violência simbólica, e de representação de mundo, né? Que é uma noção que eu me amparo para fazer parte da minha análise, né? Representação de mundo, que é uma noção, uma categoria da história social. Então, essa fonte ela foi adquirida por mim no arquivo Bartolomeu de las Casas, que fica situado em Belo Horizonte, com a ajuda do grupo de pesquisa GPT, né? Diga-se de passagem, muito importante isso. Então, essas práticas, essas fontes demonstram, antes de tudo, práticas culturais e práticas de resistência, né? É importante ressaltar isso. Juan, poderia passar o próximo slide? Então, aqui, essas práticas culturais que eu estou me referindo também eram práticas educativas, né? Nós temos um grupo de indígenas aqui nessa foto que ela é muito representativa, é já um processo de escolarização, processo de educação indígena. Essas fotos aqui foram tiradas pelos próprios missionários ali na virada do século XIX para o século XX, Diocese de Conceição do Araguaia. Então, pela leitura que a gente faz da foto, já é possível ver o indígena catequizado, evangelizado, já imerso nesse processo cultural, educacional do não indígena, alinhado, né, com um chapéu ali sobre o colo ali, sobre o joelho, né, uma postura já orientada por essa
por esse padrão, vamos dizer assim, cultural do não indígena, né? Calçando sapatos, né? Essa roupa, toda essa indumentária. Então, eu faço a leitura disso. Essas práticas educacionais do qual os indígenas estavam envolvidos se deram aqui no Colégio Santa Rosa, que eu acho que aparece no próximo slide, se eu não estiver enganado. Poderia, Juan? Ainda não. Então, aqui nós temos uma freira dominicana que vieram para Conceição do Araguaia. Se eu não estiver enganado, no ano de 1902, elas foram trazidas pelo grande missionário Frei Gil Villanova. Eu digo grande porque a história dele está presente na narrativa dominicana de ponta a ponta, né? Frei Gil Villanova se tornou uma espécie de mártir, né? De apóstolo, como ele é chamado na narrativa dominicana, apóstolo do Araguaia. Ele trouxe as freiras para fundar o colégio, então dar início a esse processo educacional aqui nessa região que eu já falei, que uns chamam de sul do Pará, Araguaia paraense, né? É uma região que tem um território grande. Essa região antes, né, em 1911, foi o mesmo local onde foi criada a Diocese de Conceição do Araguaia, um imenso território, né? Aí hoje compõe essas cidades aqui do sul do Pará, do Araguaia paraense. Então você tem aí o início desse processo educacional aqui na região pela fundação, pela criação do Colégio Santa Rosa. Eu botei Escola Santa Rosa ali, mas é chamado na fonte de Colégio Santa Rosa. E aí você tem ali a educação, né, de vários grupos étnicos, Caiapó, Carajás, e muitos outros, mas uma grande maioria eram os Caiapó e os Carajás. Eu acho que na próxima imagem vai aparecer o Colégio Santa Rosa, Juan. Então tá aí, Colégio Santa Rosa, onde as irmãs dominicanas realizavam ali a sua prática educacional. Eu também tenho a foto atual do colégio, mas não trouxe aqui, preferi deixar só a foto da fonte, a foto antiga, né? Aqui estava anexado a capela e o Colégio Santa Rosa, que ainda existem o prédio, né? Está em desuso lá em Conceição do Araguaia, me parece que agora é um centro cultural, uma espécie de museu, né? Então é isso que eu vou trazer nesse livro, eu trago nesse livro, né? São esses, eu estou destacando os 2 artigos que levam o título do livro, No Tempo dos Selvagens e dos Missionários, que eram tempos, né, primordialmente de práticas culturais, de práticas sociais, educacionais, práticas de resistência. A gente vê nas fontes inúmeras passagens de como os indígenas resistiam a essas práticas com fugas, com, né, resistências de mais diversas formas aí. Eu não sei se tem mais um slide, me parece que tem, vamos ver se tem. Então veja aí. Acho que esse é o último slide. Alguns apresentei aqui, só tenho muitas fotos, mas como o tempo... Eu não quero ficar também cansativo, né? Ficar falando muito tempo. Quero deixar também, assim, um pouco de suspense para quem quiser adquirir o livro. Pela editora CRV, é possível comprar aí nessas plataformas digitais, as plataformas de livro, Verslane aí na Amazon mesmo ele tem, tá, o livro. Me parece que tem até uma promoção que o nosso coordenador do grupo, Ribamar Ribeiro Júnior, conseguiu negociar com a editora, que é a mesma editora que lançou o livro da coletânea do grupo, né? E aí me parece que fazendo o pedido dos 2 livros juntos, desse meu e o do livro do grupo, me parece que a pessoa consegue, eu não sei se um desconto ou isenção no frete, né? Consegue, então, um valor mais abaixo, pedindo os 2 livros lá para a editora CRV. Então, aqui eu trago grupos étnicos do Araguaia, né?
a ação dos missionários se faziam dos dois lados do Araguaia, do lado de cá, do lado paraense, dessa fronteira, fundando o colégio, abrindo estradas, vilas, né, dando ali uma certa assistência a colonos. Aí, consequência disso foi a abertura de inúmeras fazendas aqui nessa região do Araguaia paraense, conhecida como Sul do Pará, e aí, na sequência a essa expansão agrícola, infelizmente, o nosso sul do Pará é conhecido, né, como sendo, claro que tem muita coisa bonita, mas a violência, né, as chacinas aqui, de Pau d'Arco, né, e outras tantas, tem um pouco também, né, esse nosso presente, ele não deixa de ter uma relação com o nosso passado. Então é isso, não sei se poderia falar mais alguma coisa, mas agradecer mais uma vez ao professor Valério, a Verislene, a Marlene, todos que estão ouvindo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo, pela oportunidade de poder apresentar aqui esse trabalho. E estou à disposição para a gente ir conversando. Vou ficar por aqui, ouvir a Thelma. Tá certo. Obrigada, Milton. Obrigada, meu querido. Então, nós temos aí, né, uma obra cheia de estudos bons, coisas boas, como eu disse, de história, porque vai tratar de, quando se trata, no tempo dos selvagens e dos missionários, né, e outras experiências de pesquisa na Amazônia. Quando se trata da nossa região amazônica, eu digo nossa porque é uma região grandiosa, né, que abrange vários espaços, lugares, territórios. E aí o professor Milton ele vai tratar da questão da cultura. E ele diz que cultura, como nós sabemos, cultura pode ser entendida de diversas maneiras, né? É um grupo que recebe diversas, como se diz, identificações diversas. A gente não pode dizer que cultura é uma palavra reduzida ou determinada ou definida. Cultura não é definida, né? Pelo contrário, cultura é uma palavra, um vocábulo, né? Que existem inúmeras interpretações, inúmeras formas de se falar de cultura. E quando o Milton trata de territorialidade, né, é interessante, se trata do lugar, que se trata do espaço, que se trata do lar. Que quando a gente estuda de forma aprofundada, né, a gente vai observar que lugar é diferente de espaço, né, que fronteira é diferente de limites, né. Então, assim, esses vocábulos de forma semântica nos traz uma coisa, mas quando a gente vai estudar de forma real, né, é de onde partem as vozes, né? Eu costumo sempre trazer o Homi Bhabha,